Já estamos de volta aqui com o nosso Redação Novo Tempo. Um concurso para policial militar no estado do Paraná gerou polêmica nas redes sociais. Entre os 72 critérios da avaliação psicológica estava a palavra masculinidade e esse critério é descrito como, abre aspas, a capacidade do indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não se emocionar facilmente ou tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Fecha aspas. Em nota, a PM se defendeu dizendo que houve uma interpretação errada sobre o termo masculinidade. Tem como objetivo simplesmente avaliar aspectos importantes para a atividade policial do dia a dia. Só deixando claro que alguns dias depois de que essa polêmica começou a acontecer por conta do edital, eles trocaram a palavra masculinidade por enfrentamento. Ultimamente eu tenho crescido essa compreensão, pelo menos para mim tem ficado muito forte. Muita gente acha que o processo de fazer comunicação é uma coisa simples, entendeu? Qualquer um pode fazer isso de uma maneira eficaz. Só que não é assim que a coisa acontece, entendeu? Olha o problema, e esse é só um dos problemas, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso, né? Mas assim, essa questão de um termo usado de maneira errada é só um dos problemas num processo de comunicação da Polícia Militar aqui nesse edital, de quem escreveu isso, é só um dos problemas que aconteceram nesse processo de comunicação. Isso tem a ver com comunicação, você usar um termo errado, você não conseguir se expressar, você não saber falar direito as coisas, é um problema que pode causar, assim, repercussões enormes, entendeu? Num processo de relacionamento, enfim, uma série de coisas. Só que tem muita gente que acha que comunicar é só você abrir a boca e sair falando, ou mesmo, sei lá, a pessoa não tem condição de falar, dá um jeito de se comunicar de qualquer jeito, só que não é assim, né? E é curioso que a PM alegou de que esse termo, ele veio do responsável por essa parte do edital, né? Eles chamam de instrumento, que seria o profissional da área de psicologia, e que é um termo já usado, não sei há quanto tempo, mas é comum, né, esse termo aí que é usado. E aí eu fiquei refletindo sobre isso também, nessa parte de comunicação, né? Considerando os dias de hoje, considerando o alcance das redes sociais e ainda usar esse termo masculinidade para uma avaliação psicológica, entendeu? E se fosse uma avaliação psicológica só de homens, estava tudo certo, né? Mas é que tem mulher no processo, então como é que você avalia a masculinidade de uma mulher? E aí, quem realmente questionou e repugnou foram todos esses movimentos, né, ativistas que a gente tem em favor da defesa dos direitos humanos, a questão de gênero e tudo mais. E ficou esse grande questionamento, né? E aí, eles foram machistas, né, sexistas ao usar o termo ou não? Tanto é que eles resolveram tirar, né? Não alegaram também porque tiraram, mas a PM defendeu que repudia esse tipo de atitude, né, sexista, machista. Então, penso que acharam por bem tirar esse termo do edital. Para mim soa muito mais como uma dificuldade, de verdade, dificuldade da pessoa se comunicar direito do que propriamente uma postura, sei lá, que seja classificada como machista ou sexista, ou seja lá o que for. Para mim cara, é gente que não conseguiu se comunicar direito, usou um termo errado para querer expressar uma outra coisa, entendeu? Tanto é que, na minha opinião, a explicação do que é a masculinidade nesse critério é interessante isso daí, entendeu? O jeito que eles colocam no processo do trabalho do policial, as características são interessantes. É que o termo que foi usado não expressa exatamente o que quer dizer, não expressa, entendeu? até porque, na minha opinião, enfrentamento foi a melhor palavra. Ou então controle emocional, porque essa categoria nada mais é do que a pessoa ter um controle emocional diante de algumas situações. E realmente a gente não pode dizer que um homem reagiria melhor ou uma mulher reagiria melhor. Quantas vezes a gente já viu um homem não conseguindo se segurar e um policial reagindo aí com as suas emoções. Então, enfrentamento ou controle emocional cairia muito bem, né? Foi uma infeliz escolha. Diz ele, Moura. Quero ouvir você ia discordar de alguma coisa aí? Não, é que eu entendo que o Leite e Suzane estão falando de comunicação, mas eu acho que essa palavra colocada ali tem um problema comunicacional, mas eu acho que denota o significado, o conceito de masculinidade para algumas pessoas. Que o homem Então, mais masculinidade razão. é isso. Eu não tenho agora aquele texto que eu acabei de ler,
mas... O que O é? Eles texto que tá colocam no edital? capacidade do indivíduo não se pressionar com cenas violentas, Ali, suportar ó. vulgaridades, não se emocionar facilmente e não demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Sabe, essa história de que homem não chora, homem não pode ter... Tem uma música que Homem é fala aí mais que homem não razão. chora. que falar que homem não chora, falar que homem não pode ter ações que denotem um sentimento de amor para com outra pessoa, e dizer que a mulher é totalmente cheia dessas características, eu acho que é muito, muito pequeno, muito vazio e até muito antiquado. Eu entendo que, e a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, inclusive no Redação, homens têm algumas características mais próprias do masculino. Mulheres têm algumas características que são mais próprias do feminino. E é por isso que é muito interessante. Você coloca para conviver homens e mulheres no mesmo ambiente, você logo começa a notar essas diferenças, né? Agora, isso não quer dizer que porque um homem tem um pouco mais de sensibilidade, ele não tem masculinidade. E não quer dizer que quando a mulher tem características para esse enfrentamento, que é a melhor palavra, não quer dizer que ela seja masculinizada. Pode ser que ela seja uma mulher que tem essas características para o enfrentamento. Então eu só acho que o conceito para usar masculinidade e definindo masculinidade como essas coisas é um conceito muito vazio. Eu acho que tem até a ver com aquela coisa do passado que homem de verdade é aquele que pegava todas as mulheres. E a gente, até pelo conhecimento e a cultura cristã que a gente tem, a gente sabe que não é isso que denota um homem de verdade, né? Um homem de verdade, ele tem que ter valores, um homem de verdade, ele tem que ser um cara que preza pela sua família, um cara que protege a sua família, e isso são características da masculinidade, e não essas que são colocadas ali nessas aspas, né? Que discurso bonito, Wagner. Eu realmente concordo, né? É generalizar e catalogar demais, até porque quando um profissional se inscreve, né, para esse tipo de profissão como da PM, ele tem algumas habilidades que ele vai desenvolver. Então, tanto homens quanto mulheres, eles vão desenvolver essas habilidades para esses enfrentamentos, para essas situações, e ambos têm capacidade igual, né, de ser um bom policial, seja uma mulher. Tanto é que eu acho esse lance do machismo, preconceito e tudo é tão interessante que eu acho que 160 e não sei quantos anos depois, acho que agora que a gente tem uma mulher no poder, né? Na polícia, uma coronel, uma mulher à frente. A primeira em Deve ser, 163 anos disse o que a produção. Mas em qual? No estado do Paraná, é isso? É porque a PM, ela é por estado, né? No estado do Paraná. No Paraná. Ah, ok. E é interessante a gente ver isso, porque mostra que as mulheres também têm capacidade nessa área que antes era considerada apenas aí do universo masculino. Então, uma mulher, se ela está lá onde ela chegou, é porque ela pode provar que o gênero não interfere na hora de executar o papel. Se a pessoa treinou bem, tanto o homem quanto a mulher, vai se dar muito bem. E se não houver esse treinamento, um homem também pode deixar a desejar, tanto quanto uma mulher. Agora, tem uma coisa interessante nesse processo, voltando para a questão da comunicação, como isso... É porque isso que pega para mim, porque assim, tudo isso poderia ter sido evitado se tivessem escrito isso daqui direito, entendeu? Mas você não acha que tudo isso poderia ter sido evitado se eles pensassem diferente? Porque eu não acho que foi um erro de escrita. Eu acho que a palavra masculinidade é justamente o que eles pensam que é o que seja importante. Eu acho que é uma análise que pode ser feita, ok? Mas assim, para eu dizer que é exatamente isso que a pessoa está pensando, eu posso fazer essa análise, mas eu posso estar errado. Agora, é um fato que eles escreveram isso aqui errado, entendeu? Tipo, você escrever um termo errado é uma prova cabal de que tem um erro aqui. Agora, dizer que o raciocínio deles está errado é uma leitura. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Agora, acho que no processo de escrita, por exemplo, tem uma coisa que eles escreveram aqui. Um nível que chama atenção, né? A produção colocou aqui. No edital, que chama atenção no edital, é a exigência de um baixo nível de amabilidade. E a amabilidade é descrito como capacidade de expressar-se com atenção, compreensão e empatia às demais pessoas, buscando ser agradável, observando as opiniões alheias, agindo com educação e importando-se com suas necessidades. Como é que você escreve no edital que para a pessoa ser policial, ela precisa ser pouco amável? Você tem um jeito de escrever isso aqui melhor para definir a postura que
exige do policial. Mas Então, assim, o que deixa totalmente claro que a amabilidade não é o que vai contar mais pontos para Para alguém ser escolhido. pra Não, essa pessoa exatamente, inscrita, é para entendeu? ter um baixo nível. E outras coisas, tem aqui, eu estava esperando para falar nessa linha do que o Leite está falando. Aqui no edital também tem aqui o quesito afago, né? tem o A afago, pessoa esse tem aí o eu não cheguei a afago. ler. A pessoa precisaria ser considerada, ser avaliada com uma nota menor ou igual a médio. Menor ou igual a médio no quesito afago. E aí tem aqui a descrição do afago, né? Capacidade do indivíduo buscar apoio e proteção, o que um indivíduo espera ter de seus desejos satisfeitos por outras pessoas queridas e amigas, desejo de ser afagado, protegido, amado, orientado, perdoado, consolado. Tem que ser um nível, o ideal para passar nisso aqui é que o afago seja de médio para baixo. Então, e aí eu acho que a preocupação e a discussão tinha que ser mais ampla do que ficar pensando na palavra masculinidade e em termos de dizer que isso aí é sexismo, sabe, essa onda de feminismo, de ver tudo assim. Eu acho que a discussão é mais ampla, bem mais ampla. Que tipo no caso aqui específico, de policiais nós queremos ter? A gente quer policiais que sejam robóticos ou a gente quer policiais que sejam humanos? Que entendam o seu trabalho como um instrumento social de importância vital para qualquer sociedade. Não existe sociedade no mundo que possa viver sem uma força policial. Apesar do que muitos dizem por aí, que a polícia tinha que ser eliminada, um outro tipo de força tem que ser colocada, e não polícia, militar principalmente, mas não. Todo Estado no mundo, por mais desenvolvido que seja, tem uma polícia e precisa de uma polícia. Mas aí a gente precisa entender isso aí. A formação desse policial começa aqui por um exemplo desse aqui do edital. A gente quer pessoas que não sejam amáveis, a gente quer pessoas que não tenham afago, a gente quer pessoas que sejam duras, ríspidas. Por quê? Talvez a discussão seja até mais anterior a isso, né? Porque se o Estado está procurando esse tipo de homens e mulheres para colocar no enfrentamento das ruas, talvez seja porque as ruas sejam duras demais, realmente. As ruas são tão duras, o crime está tão... Você não pode ter alguém de coração mole que vai, sabe, entendeu? Talvez seja essa a persecução que o Estado tem na hora de tentar encontrar alguém para atuar nas ruas. Porque a situação está complicada, então a gente precisa de alguém rígido, duro e um robô para poder enfrentar. Mas será que é esse mesmo a solução? Será que é assim que a gente teria que pensar? E é interessante, porque daí dentro dessa análise, aí eu acho que realmente se encaixa exatamente com o que você estava falando. Tipo, tem a ver com um processo mental. É o conceito que eu coloco. Exatamente. O estereótipo que eu estou buscando. É que naquele primeiro momento eu estava pensando na questão por trás de um termo específico, mas agora pensando a questão mental de como você visualiza ou do que você espera de um policial, aí eu acho que vale a pena repensar algumas coisas. Eu tenho certeza que a gente tem vários policiais que estão assistindo a gente agora e eu não acho que eles gostariam de ser vistos como pessoas pouco amáveis, inclusive tem outro termo que exige pouco nível, que é prudência, que imagina, um policial que alguém olha o que você e fala mais assim, precisa ter é prudência, você é né? pouco prudente. Para você ser policial, você não precisa ser muito prudente. É o que diz nesse edital aqui, entendeu? Então, é um processo mental, obviamente, isso daí, aliado a um processo de má escrita também, eu acho, no que tem a ver nessa questão da masculinidade aí. Não, essa reflexão é muito interessante, isso que o Hélio falou principalmente, né, trazendo aqui para uma situação mais prática. Por exemplo, eu admiro demais o trabalho dos policiais. Quando estou aí pelas estradas sozinha e vejo um policial, eu chego a realmente sorrir. Só que às vezes, por exemplo, você vai perguntar uma informação para um policial em algumas situações e você vê ele respondendo assim, tá, sabe? Bem ríspido assim, sem nenhum sorriso. E eu acho que é esse treinamento que eles têm para realmente não mostrar os dentes, numa ideia de que isso vai ter algum tipo de respeito de volta. Eu não sei, no meu caso. Não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Bastante. Eu tenho um caso, inclusive, muito diferente do seu, onde eu parei e eu precisava pedir uma informação e era noite. E eu estava sozinho no carro. E eu estava completamente perdido, o que não é muito difícil de acontecer comigo. Normal, né? Já eu me adiantei aqui. E aí eu vi 2 policiais na estrada. E eu falei, Senhor, agora encontrei a minha resposta aqui. Olha, os policiais, eles estavam terminando o plantão deles ali
e eles falaram que eu estava muito longe de onde eu precisava chegar e começou a me explicar e eu fiz aquela cara de tipo, eu não vou chegar. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, segue a gente. Eles foram com o carro, andaram, me mostraram o caminho, deram aquela buzinadinha, entra aqui, foram embora e eu estava no meu caminho corretíssimo. Exatamente isso já aconteceu comigo também. Agora sim, deixa eu só fazer uma... Assim, ó, deixa ele falar, ele tá falando. Eu só quero falar, eu não estou generalizando, mas estou dizendo assim, que quando isso já aconteceu, entendeu? Na prática parece que você vê assim, é uma maneira dele impor respeito, entendeu? Eu não acho que seja uma maneira de impor respeito, porque já aconteceu comigo uma outra coisa. Eu estava com um colega de trabalho uma vez e aí nós passamos por um acidente, nos envolvemos num acidente de carro. E aí a polícia vem fazer, sempre a polícia militar vem primeiro, faz recolher as informações e os policiais, aparentemente, eles são grosseiros. Mas não é que eles são grosseiros, é porque, assim, isso é a minha visão, tá? É o meu entendimento sobre o que acontece. Porque, assim, a gente não está nas ruas, a gente não está enfrentando bandido como os policiais estão. A gente não tá enfrentando, e o policial, ele não sabe com o que ele está lidando no primeiro momento. Então, eu acho que essa postura de chegar como se fosse agressividade, sem a amabilidade no falar, né? Dizer, meu camarada, por favor, você poderia, por gentileza, colocar a mão na cabeça, se virar de costas, isso que você está na mão, você pode, por favor, colocar no chão? Nossa, Chico, eu acho que ser humano algum, numa abordagem, sendo a autoridade que tem que lidar com esse suspeito, porque todo mundo é suspeito até que se consiga ver se é ou não é, não dá para chegar desse jeito. Então, eu acho que, por conta da prática diária, e eu estou falando isso aqui, eu vivo em São Paulo já tem 8 anos, o negócio aqui não é fácil, não. Você tem, de vez em quando, aí ordens que saem de dentro dos presídios para matar policiais. Se tiver de farda, mata. Tem ordens assim que saem de presídios. Então, a vida de policial não é fácil. É muito difícil ser amável o tempo inteiro, com essas palavras doces o tempo todo, quando você está ali enfrentando o perigo que é de verdade, que é uma arma mais poderosa do que a sua, inclusive. Ah, tá. Na sua situação também, o policial foi cortês e gentil do acidente. Tive uma situação em que foi cortês e gentil, exatamente como com o Wagner ali, eles me conduziram, foram à frente com o carro para me mostrar o caminho aonde eu deveria ir, mas já tive a situação em que estava no acidente ali e parecia ser rígido, né, com as respostas. Não é assim, não, é lá, por favor, espere aí, sabe? Esse tipo de coisa. Mais algum comentário antes do intervalo? Não daria para falar muito mais coisas, mas pode ir para o intervalo. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai discutir por que 72% dos brasileiros têm doenças relacionadas ao sono. A gente volta já.